sounds like a fool. Sounds like a full mask. Yeah, you're right. Durante uma caminhada noturna, um grupo de amigos notou uma máscara branca pendurada em um galho, bem no meio da mata. A princípio, acharam que era só uma brincadeira, mas o clima ficou estranho, pesado. Um deles, curioso, se aproximou e pegou a máscara nas mãos. Naquele instante, o ar ficou gelado. A poucos metros entre as árvores, apareceu uma figura alta, pálida, imóvel. E o pior, ela usava a mesma máscara. Ninguém disse uma palavra. Só dava para ouvir a respiração pesada e os corações batendo a 1000. Sem pensar 2 vezes, todos correram. Não olharam para trás. Até hoje, ninguém sabe o que era aquela presença, nem por que ela imitava a máscara. Desde aquela noite, juraram nunca mais voltar para aquele lugar. E você? Pegaria a máscara? Era um aviso ou uma armadilha? Um grupo de amigos resolveu entrar na selva durante a noite. Há semanas eles ouviam sons estranhos vindo do mato. Com lanternas nas mãos e o medo estampado no rosto, seguiram uma trilha quase invisível. Mas então, um estalo seco quebrou o silêncio. Um deles apontou a lanterna. E entre os galhos apareceu algo impossível de descrever. Era uma figura alta, esquelética, com movimentos espasmódicos. Não parecia humana. A pele parecia grudada nos ossos. E os olhos refletiam a luz como os de um predador. Eles gritaram e correram. A criatura parecia flutuar no mato, sem fazer som algum. Parte do momento foi gravada antes da fuga desesperada. Até hoje, nenhum deles teve coragem de voltar. O que era aquela coisa? Uma alucinação coletiva? Ou um aviso real? E você? O que acha? Era um críptido? Um experimento que fugiu de controle? Você teria coragem de entrar num bosque assim, à noite? Durante um acampamento em família, o bosque parecia tranquilo, até que uma criança apontou insistentemente entre as árvores. Algo se movia. Eles pegaram a câmera e deram zoom. Entre os galhos apareceu uma figura escura, com a cabeça vermelha, espreitando em silêncio absoluto. Mas o mais assustador não era a aparência. Era o jeito como ela se movia, fluida, precisa, como se soubesse que estava sendo observada. Ela não fazia nenhum som, mas sua presença fazia o ar pesar. Ninguém teve coragem de se aproximar. A criatura deu um passo para trás e sumiu entre as árvores. A família foi embora sem olhar para trás. Aquela noite ficou gravada para sempre na memória deles. O que era aquela figura? Um troca-peles? Um ser desconhecido que habita nossas florestas? Você teria coragem de segui-lo? Enquanto exploravam uma floresta fechada com uma quadriciclo, 2 amigos chegaram a um riacho de pedras. O ambiente estava tranquilo, até que um deles viu algo estranho entre as árvores. Era uma figura escura, enorme, observando os 2 à distância. O condutor parou o veículo, apontou com a voz trêmula. O amigo, incrédulo, sacou o celular e deu zoom. O que filmaram foi uma criatura com mais de 2 metros de altura, corpo robusto, coberta por pelos escuros, camuflada perfeitamente na vegetação. Eles se entreolharam, certos de que não era um urso, nem qualquer animal comum. Era a besta de Gum Hill. O vídeo viralizou nas redes e até hoje causa polêmica. Era mesmo o pé grande? Ou essa floresta esconde segredos que a gente ainda nem começou a entender? Um grupo de amigos acampava em um bosque afastado, longe da cidade e do sinal. Era para ser uma noite tranquila, cheia de histórias, risadas e marshmallows na fogueira. Mas por volta das 2 da manhã, algo mudou. Os sons da mata cessaram, sem grilos, sem vento. Só um silêncio, estranho demais para ser natural. De repente, ouviram passos. Passos pesados, arrastados, circulando a barraca. Um dos amigos, armado com uma lanterna, saiu para ver. Mas boas não havia nada lá fora. Só marcas no chão, marcas enormes e fundas. Eles decidiram gravar tudo com o celular.
Enquanto filmavam o entorno, o feixe de luz captou algo se movendo rapidamente entre as árvores. Quando voltaram o foco, uma silhueta estava ali, alta, estática, observando. Os olhos refletiam como faróis no escuro. Eles gritaram, correram para dentro da barraca e Ju ouviram a criatura respirar do lado de fora, bem próxima da lona. A câmera gravou tudo, mas no vídeo, quando a criatura aparece, o áudio some. Tudo fica em silêncio, como se o som tivesse sido drenado da realidade. Eles fugiram naquela mesma noite, deixando tudo para trás. Barraca, mochilas, celulares, tudo. Nunca mais voltaram àquele lugar. Mas o vídeo continua circulando pela internet. E até hoje, ninguém conseguiu explicar o que era aquilo. Seria apenas mais uma lenda? Ou há algo nas florestas que simplesmente não conseguimos compreender? A noite seguia tranquila, mas de repente um grito dilacerante rompeu o silêncio. Não era de animal algum, era humano, agudo e vinha da escuridão. Ninguém se mexeu, ninguém ousava respirar. Um deles pegou o celular tentando gravar algo caso o grito voltasse, e voltou, mais perto, mais alto, mais aterrorizante. Parecia uma mulher ou uma criança. Mas havia algo estranho naquela voz, algo que não era natural. O medo os paralisou. Decidiram não investigar. Passaram a noite acordados, abraçados às lanternas, esperando o sol nascer. Quando amanheceu, recolheram tudo às pressas. Nunca mais falaram sobre o ocorrido, mas nenhum deles esqueceu. E se tivessem seguido o som? Era mesmo humano, ou algo estava apenas fingindo ser? Nem tudo que parece pedir ajuda quer ser encontrado. Deixe seu like, se tiver coragem. Era essa figura, um cambia-peles, um ser desconhecido que habita as florestas? Você teria coragem de segui-lo? Enquanto exploravam uma floresta densa com uma quadriciclo, dois amigos avançaram por um riacho rochoso. O ambiente era calmo, até que um deles notou algo estranho entre as árvores. Uma figura escura e enorme parecia observá-los à distância, imóvel. O condutor parou o veículo e, com a voz trêmula, apontou para a silhueta. Seu amigo, incrédulo, sacou a câmera e focou. O que capturou foi uma criatura com mais de 2 metros de altura, de estrutura robusta, coberta por pelos escuros, perfeitamente camuflada na vegetação. Ambos se olharam, conscientes de que aquilo não era um urso, nem qualquer animal conhecido, era a temida criatura de Gum Hill. O vídeo viralizou nas redes e até hoje gera debates. Seria mesmo o pé grande o que filmaram? Ou a floresta esconde segredos que ainda não compreendemos? Um grupo de amigos acampava em uma floresta tranquila. A noite avançava em silêncio, até que um grito dilacerante rompeu a paz. Não era um animal. Era agudo, humano, e vinha da escuridão. Ninguém se mexeu. Ninguém ousou respirar. Um deles pegou o celular na esperança de gravar algo, caso voltasse a acontecer. E aconteceu. O grito soou de novo, mais perto, mais forte, mais assustador. Parecia uma mulher ou uma criança, mas havia algo estranho naquela voz. Algo que não parecia totalmente humano. O medo os paralisou. Decidiram não investigar. Passaram a noite acordados, agarrados às lanternas. Ao amanhecer, juntaram tudo às pressas. Ninguém voltou a mencionar o ocorrido, mas todos lembram com clareza. E se tivessem seguido o som? Era humano, ou algo imitando um humano? Um especialista em pé grande patrulhava uma floresta remota quando percebeu algo incomum. Entre a névoa e as árvores, olhos brilhantes o encaravam. Não era uma criatura qualquer. Seu rosto claro, sua expressão fixa, pareciam mais humanos que bestiais. Acostumado a encontros tensos, ele tentou manter a calma, mas de repente, a criatura se ergueu lentamente, revelando sua estatura imensa, e Burt avançou direto contra ele. O som de galhos se partindo encheu o ar. Com reflexos rápidos, o homem conseguiu desviar e correu ladeira abaixo, sem olhar para trás.
Jamais havia sentido um terror tão visceral. Foi esse o verdadeiro Sasquatch? Ou há algo ainda mais estranho escondido entre as árvores? Você voltaria a esse lugar? Um caçador se embrenhou na selva seguindo rastros do lendário pé grande. Silêncio absoluto. Apenas a respiração ofegante e o som das folhas sob as botas. Foi então que ele viu uma figura imponente, coberta por pelos escuros, com um olhar intenso cravado nele. O caçador achou que ela fugiria, mas o oposto aconteceu. Bigfoot girou lentamente, revelando um rosto selvagem, decidido, e avançou, como se estivesse prestes a provar que aquele território tinha dono. Aterrorizado, o homem tropeçou e correu pela própria vida. A gravação se encerra no momento em que o encontro se intensifica. O que aconteceu depois? Ele o deixou ir, o seguiu. E você, o que faria? Cara a cara com uma criatura assim. Você acredita no pé grande? Ou tudo não passa de uma farsa muito bem feita? Era um gigante, um ser desconhecido, ou apenas uma ilusão provocada pelo medo e pela solidão? Às vezes, a floresta observa de volta. E quando o faz, é melhor não ficar para descobrir o porquê. Se você gosta de mistérios assim, curta o vídeo e prepare-se, porque há muito mais por vir.